Fala pessoal, vamos para mais uma aula de farmacologia e hoje nós vamos falar sobre as principais classes de medicamentos. O tema da aula de hoje é muito importante para vocês, principalmente ali no campo de estágio, quando vocês começarem as atividades profissionais, saberem diferenciar para que serve cada classe de medicamento e os principais medicamentos que pertencem a essas classes. Então nós vamos começar aqui agora com os analgésicos. Mas só antes de a gente começar, essa apostila aqui, eu acabei atualizando ela. Então você confere se o material que você baixou lá na plataforma, ele está igual a esse aqui. Caso esteja diferente, você baixa de novo, tá? Porque eu atualizei. Então vamos lá. Analgésicos. Então os analgésicos, eles são medicamentos usados para alívio da dor. Tá? Então é um medicamento que você toma quando você sente dor. E os exemplos de analgésicos, bem conhecidos aí da maioria das pessoas, são o dipirona, paracetamol, temos também o Voltaren e o Tramadol, que já é um analgésico um pouco mais forte. Tá? E ao longo da aula vocês vão ver que algumas medicações elas pertencem a mais de uma classe, elas têm mais de um efeito. Tá? Como por exemplo aqui o Voltaren, ele é um anti-inflamatório. Tá? E o paracetamol ele pode ser usado também em caso de febre. Então, algumas medicações elas vão pertencer a mais de uma classe, porque elas vão provocar diversos efeitos. Tá? Então, é bom ficar atento quanto a isso. E existem os analgésicos da classe dos opioides, tá? Que são uma classe de medicamentos que eles são controlados, eles são muito fortes e são medicamentos perigosos, porque eles causam dependência química. Então existe um controle muito grande sobre esse tipo de medicamento e eles são usados ali por indicação médica e só em condições extremas, tá? Quando a pessoa tem dores assim muito fortes. Então eles têm um efeito muito forte e eles são derivados de uma planta chamada papoula, tá? Que dessa planta é extraído o ópio, que é a matéria-prima para fabricar esse tipo de analgésico. E o principal exemplo dessa classe de medicamentos é a morfina. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar da morfina. É um medicamento que, se ele for utilizado de maneira irresponsável, a pessoa que faz o uso pode acabar desenvolvendo dependência química e fica viciada. Então, além da dependência, que é um efeito que ela pode causar, o uso desse tipo de substância pode levar à depressão respiratória. Então, a pessoa pode ter dificuldade de respirar. Em casos mais graves, ela pode até, numa situação extrema, até morrer. Então, é um medicamento perigoso. Pode provocar sedação e mais alguns outros efeitos colaterais, sendo que esses aí que eu acabei de citar são os mais importantes. E aí, continuando, nós temos os anestésicos. Essa classe aqui, ela inibe totalmente a dor. Então, são medicamentos utilizados para fazer procedimentos dermatológicos, para fazer cirurgias, procedimentos odontológicos. Então, você usa o anestésico, que pode vir em diversas maneiras. Você usa ele também em procedimentos de enfermagem, por exemplo, com a passagem de sonda nasogástrica, sonda vesical. Você utiliza o anestésico local, o anestésico tópico. Temos os anestésicos injetáveis e as anestesias gerais, que são usadas em grandes cirurgias. Aqui eu coloquei exemplos que a gente vai ver na prática ali do dia a dia da enfermagem. Nós temos a xilocaína, temos a lidocaína e temos também a bupivacaína. Vocês podem encontrar com facilidade aí nas unidades de saúde alguns desses anestésicos. Partindo para a próxima classe, nós temos os ansiolíticos. E esses medicamentos eles vão agir no combate à ansiedade. Também podem ser usados em casos de depressão e insônia. Geralmente prescritos aí por um médico psiquiatra ou que atue nessa área. E são exemplos de ansiolíticos, o famoso diazepam, temos o Lexotan, o Alprazolam e o também famosíssimo e recorde de vendas no Brasil, o Rivotril. Sendo que esses medicamentos, todos eles são tarjas preta. Então, o medicamento tarja preta são medicamentos controlados, que geralmente agem no sistema nervoso central e que podem causar dependência. Então são medicamentos que a pessoa que geralmente faz o uso dele tem uma dificuldade enorme de cessar esse uso.
E esses medicamentos têm muitos efeitos colaterais. E são exemplos desses efeitos colaterais: a perda de memória, a pessoa pode apresentar fadiga, sedação, sonolência, falta de coordenação motora, diminuição da concentração e dependência. Tá? E geralmente a pessoa que faz uso desse medicamento a longo prazo, ela pode desenvolver algum tipo de problema mental, algum tipo de dificuldade de raciocínio, algum problema cognitivo. Tá? Isso é bem comum. Então é preciso a gente ficar atento com o uso indiscriminado desse tipo de substâncias. Próxima classe são os antihistamínicos. Você provavelmente conhece essa classe de medicamento, mas talvez por outro nome. Tá? Esses aqui são os antialérgicos. São medicamentos utilizados em casos de alergia. Tá? E existem vários tipos de antialérgicos. Os de primeira, segunda, terceira geração. Os mais modernos, eles costumam não provocar assim, tantos efeitos colaterais. E os mais antigos, como no caso do Phenergan, que é um medicamento bem potente, tá? Um antihistamínico forte, ele pode causar alguns efeitos colaterais que a gente tem que ficar atento. Tá? E o principal deles é a sonolência, que em alguns casos pode ser um efeito colateral até bem-vindo. Você está com uma crise alérgica e você está no período da noite. Se você tomar um antialérgico que cause sonolência nesse período, você vai dormir ali tranquilamente e vai aliviar a sua alergia. Agora, em alguns casos, se a pessoa for operar máquinas pesadas, for dirigir, é perigoso fazer o uso de alguns tipos de antialérgicos nessas situações. Então a pessoa tem que ficar atenta. Tá? Então se você vai pegar uma estrada, ou vai dirigir, ou vai operar algum tipo de máquina, você não deve tomar um antihistamínico que provoca esse tipo de efeito. Para isso aí você deve ler a bula. Tá? Um exemplo de um medicamento que provoca sonolência é o Phenergan. Se você tomar um Phenergan, principalmente o injetável, você vai ter um sono ali durante várias horas e isso vai demorar muito até esse efeito passar. Tá? Então atenção quanto a isso. Próxima classe são os antihipertensivos. Essa classe aqui em específico, ela tem um grande número de subclasses. Aí por isso, durante o bimestre, nós vamos ter uma aula especificamente só para estudar os antihipertensivos. Mas aqui vale a pena a gente citar quais são os principais. Então, os antihipertensivos, dentro dessa classe de medicamento, existem várias outras subclasses. Tá? Então, os antihipertensivos eles são classificados em diuréticos, beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores dos canais de cálcio e bloqueadores dos receptores de angiotensina. E cada subclasse dela possui ali os principais medicamentos. Você provavelmente já deve ter visto algum desses medicamentos, ou no estágio, ou até mesmo em casa, com algum parente, familiar, que faz o uso, porque são medicamentos muito comuns. Tá, então a gente tem aqui os exemplos, a hidroclorotiazida, furosemida, são muito comuns, atenolol, o captopril, enalapril, losartana, também é um medicamento muito comum. E aqui representamos os bloqueadores dos canais de cálcio, amlodipino, verapamil e nifedipino. Tá? Então algum desses aqui você provavelmente já viu aí ao longo da sua vida. E agora você sabe que eles são antihipertensivos e cada um deles pertence à sua subclasse. E aqui são alguns efeitos colaterais específicos que é importante a gente ressaltar, tá? Principalmente sobre os diuréticos. Algumas pessoas fazem o uso desse tipo de medicamento sem orientação médica, muitas vezes para retirar o inchaço. Às vezes a pessoa está se achando inchada, está gorda, quer emagrecer, quer perder peso rápido. Acontece muito também no caso de lutadores que precisam bater o peso para a categoria, fazerem o uso desse tipo de medicamento para conseguir se classificar, né, para a luta. E existe um grande perigo com esse tipo de medicamento, porque ele faz você perder líquidos e eletrólitos. Tá? Então, se você tiver uma perda muito grande de eletrólitos, isso pode causar um distúrbio grave, pode causar arritmias, pode te levar até uma parada cardíaca. Tá? Então, pode ser muito perigoso. E sobre os beta-bloqueadores, existem algumas restrições quanto a essa classe de antihipertensivo, principalmente em pacientes com doenças pulmonares. Tá? Que doenças pulmonares graves, se a pessoa tem
DPOC, se tem asma ou alguma outra doença do gênero, ela tem que ter uma atenção maior, e também para os diabéticos, porque esse medicamento ele contrai os brônquios, ele causa broncoconstricção, e isso aí pode agravar a doença pulmonar. E esse medicamento também causa hipoglicemia, tá? Então causa também piora de doenças vasculares. Então, se a pessoa é diabética, já faz o uso ou de insulina ou de algum medicamento oral que faz abaixar a glicemia, com o uso do beta-bloqueador ela pode evoluir para uma hipoglicemia até grave. Então são casos que a gente tem que ficar atento. E para a aula de hoje não ficar muito longa, vamos falar sobre os anti-inflamatórios. Nós temos duas classes de anti-inflamatórios, tá? Os não esteroidais e nós temos os esteroidais. Os não esteroidais são bem comuns, são usados em doenças inflamatórias, né, em casos de inflamação, e eles são usados em casos mais leves. Tá? Você também provavelmente já viu algum desses medicamentos durante a sua vida. São exemplos de anti-inflamatórios não esteroidais: o diclofenaco de sódio, a nimensulida, o ibuprofeno. Tá? Existem uma série de medicamentos dessa classe. E o seu uso prolongado ele pode levar a doenças gastrointestinais, ele pode levar a gastrite e a úlcera. Isso aqui geralmente é aquele medicamento que a pessoa toma quando está com aquela inflamaçãozinha no joelho, deu um jeito ali no braço, está com algum tipo de inflamação assim local. Tá? Esse medicamento pode ser usado principalmente nessas situações. E o outro tipo de anti-inflamatório, que já é uma classe de medicamentos que é mais forte, tá? Usado em casos mais graves e pode ser usado também em um monte de doenças diferentes, são os corticosteroides, ou também conhecido como corticoides. Então eles têm um efeito anti-inflamatório muito mais potente e também podem provocar efeitos adversos, como por exemplo a retenção de líquidos, né? Retenção de sais e líquidos. Pode levar a hipertensão, pode levar à perda de potássio, e eles são utilizados em diversos tipos de doenças, como alergias, doenças reumáticas, imunológicas, inflamatórias, respiratórias, tá? Entre outras. E são exemplos aí de corticoides: a prednisona, dexametasona e a betametasona. Tá? Então tem uma aplicabilidade muito grande. É usado também em doenças autoimunes, em várias doenças. Tá? Até depois, quem quiser fazer uma pesquisa sobre os corticoides, é interessante porque é uma classe de medicamentos que ela é multiuso. Aí também tem os seus efeitos colaterais, por ser muito forte. Então, para a aula não ficar muito longa, a gente fica por aqui e na próxima semana a gente continua falando sobre as principais classes de medicamentos e os pontos mais importantes sobre cada uma delas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar no chat ou me mandar no privado. Um abraço.